Os embates da CPI da Covid colaboram para a desinformação ou pega fogo, CPI? Escuta a ciência. Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre o papel da CPI da Covid-19 na disseminação de informação e também de desinformação a respeito da ciência. Vocês aí que são senadores ficam querendo saber mais de ciência que os médicos depoentes, mas vocês não têm qualificação para isso não. Deixa ela concluir o pensamento negacionista dela, afinal temos que ouvir os dois lados. Porque a ciência tá dividida nesse ponto. Temos que respeitar a autonomia médica. Porque o presidente aglomera sem máscara, fala que máscara faz mal para a saúde, não compra vacina, mas ele não é o responsável por esse genocídio. Tu tá de brinquedo de mim, cara? A gerente de vendas, pasmem, era uma atriz pornô. A gente tá olhando aqui que a senhora tá mandando muito aquele gemido do Zap pro povo. Eu não tô nem, meu querido, nem Zap eu tô tendo. CPI da Covid, CPI da informação ou da desinformação? CPI para buscar os culpados pela tragédia sanitária ou uma CPI com intenção de enfraquecer politicamente o presidente? Não importa qual o papel real da CPI. O fato é que desde que a CPI se iniciou, ela virou o entretenimento da família brasileira. Amigos da Rede Globo. É um entretenimento completo. Risos, momentos de tensão, explodindo de raiva, grito de gol! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Satisfação garantida. É praticamente jogo da Copa do Mundo. Tem até gente virando comentarista de CPI no Twitter. Eu acho um escândalo isso, cara. Eu acho um escândalo. Um país que já morreram mais de 460 mil pessoas e continua morrendo muita gente. Nós não temos vacina para nós. O senhor Jair Bolsonaro, ele não teve agilidade para comprar vacina. Pra Copa do Mundo só tá faltando as pessoas serem liberadas do trabalho para assistir tomando aquela cervejinha. Mas como tem muita gente trabalhando de casa, a audiência tá grande. Se chegar lá, quer trabalhar, quer bebe? Não, então pode voltar. Aí é que tá. Se a audiência tá grande, significa que muita gente tem assistido os embates entre governistas e a ciência. E é por isso que esse podcast científico, que tenta ser um pouco divertido, está aqui querendo falar de CPI. Então, o episódio de hoje será um pouco diferente. Só um pouco, tá? Vamos pegar trechos da CPI para informar você, para que você, ouvinte, saiba o que é informação e o que é desinformação. Sendo que a desinformação podemos chamar de fake news e de mentira também, como você preferir. Escuta a ciência. Vamos começar pelo absurdo que foi cogitado pelo presidente. A alteração da bula da hidroxicloroquina para colocar como indicação a Covid-19. É que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso. Não... Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Pula fora, Mandetta, que isso é cilada. É uma cilada, viu? A alteração de bula não depende da vontade de nenhum poder, seja executivo, legislativo ou judiciário. Para se alterar uma bula, são necessários estudos clínicos bem conduzidos que mostrem necessária a alteração. A hidroxicloroquina já foi comprovada cientificamente como ineficaz contra a Covid-19. Vejam, ineficaz. E não é só isso. Devido aos efeitos adversos do medicamento, podemos ter um agravamento do quadro clínico do paciente. Por isso, as maiores entidades científicas e médicas do mundo não recomendam o uso em pacientes com Covid-19.
A hidroxicloroquina tem sido utilizada há mais de 80 anos, sem necessidade de para outras doenças, clínicos. Para outras doenças, não para a Covid-19. Usada para malária. Sim, doutora, o medicamento é usado há muitos anos. Mesmo assim, esse medicamento apresenta efeitos adversos graves. E por isso, até para as doenças para as quais o medicamento é indicado, têm sido buscadas alternativas. Apesar de um medicamento existir há muitos anos, você não pode usar o medicamento para tratar qualquer doença. Por exemplo, você não usa um antibiótico para tratar dor de cabeça. Nossa, tô com uma puta de uma dor de cabeça, vou tomar um antibiótico. Não, né, gente? Se tomar um antibiótico para tratar dor de cabeça te parece absurdo, por que seria viável usar um antiparasitário para tratar uma doença provocada por vírus? Escuta a ciência. Aí tem médico dizendo, e o efeito supressor da resposta imune que a hidroxicloroquina faz? Ok, porém esse efeito, apesar de ser útil no tratamento de algumas doenças autoimunes, já se mostrou inútil no tratamento da Covid-19. Mas também tem médicos dizendo, várias substâncias que não são antivirais apresentam efeitos antivirais in vitro, e a hidroxicloroquina é uma delas. Eu ouvi in vitro? Sim, de vez em quando não, mas sim. In vitro, colega. Em células cultivadas em condições artificiais. Em vivo, os efeitos podem não ser reproduzidos. Existe muita coisa. Medicações antivirais para HIV que funcionaram in vitro, por exemplo, para Covid, e não funcionaram no organismo humano. Se eu pegar essa placa, essa cultura viral e botar no micro-ondas, senador, os vírus vão morrer. Mas não é por isso que eu vou pedir para o paciente entrar no forno 2 vezes por dia. Você entende? Uau! Veja só, esse exemplo do micro-ondas justifica bem o porquê também não podemos justificar na autonomia médica o uso de medicamentos e terapias ineficazes. Imagina só se todo médico resolvesse fazer o que dá na telha. Para a mudança de bula de remédio, além de não ter valor jurídico algum, a minuta fala tão somente de disponibilização dos medicamentos para uso conforme critério médico e autorização do paciente, como já acontece por todo o país, com estados e municípios que mantêm esse protocolo. Muito bem, você que está aqui no setor de laticínio, as oportunidades estão imperdíveis. É isso mesmo, amiga. Vem até o setor, aqui você tem autonomia para abrir quantos pacotes de queijo quiser. Pode chegar e comer o que quiser e depois é só se safar de pagar pelos pacotes abertos, porque eu, o locutor do supermercado, estou te dando autonomia. Pode vir, pode chegar, é oportunidade aqui no setor de laticínios até o final da manhã. A autonomia médica não serve para permitir que médicos utilizem terapias sem evidência científica em seus pacientes. Imagine só, sou médica e como tem a minha autonomia médica, hoje, do nada, resolvi que vou triturar uns comprimidos de hidroxicloroquina, que contém também talco e outros pós, e vou dar para o paciente inalar. Doutora, o paciente morreu! Ué, mas eu tenho a autonomia médica, eu não posso ser responsabilizada por isso, né, gente? Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Pois é, com o Conselho Federal de Medicina pouco atuante, acabamos normalizando as negligências médicas. Afinal, quanto vale uma vida humana, né? O fato é que, como ciência não é o forte dos senadores governistas na CPI, a gente escuta cada absurdo para defender a tal da hidroxicloroquina. Vem os depoimentos da sua experiência pessoal, a experiência de cidades pequenas, isoladas no interior do Brasil. Do ano passado até agora... 15 segundos. Não, eu tenho tempo aqui. A letalidade era 2,25. Quando vacinaram a população de Serrana, de janeiro até agora, é 1,95. A letalidade de Porto Feliz, que o médico Fábio Prado usa, é 1,14. Tem resultado. Assim eu posso citar vários municípios que usam. A doutora Raíssa, uma guerreira, lá no município de Porto Seguro, 0,81. Eu peguei 40 municípios no Brasil, quase 5 milhões de habitantes, e nós vimos essa letalidade 1,4. Não, obrigado.
em 40 municípios do Norte, Nordeste e Sul. A doutora Mariana Bucá é uma cientista brasileira de Floriano, do Piauí, médica hoje na Universidade de Madrid. Adotou esse procedimento na cidadezinha de Floriano, aqui no Piauí. Orientou os médicos. A letalidade é 1,6, 1,7. Então, esses dados, orientando esse tipo de tratamento. São inúmeras pessoas que fizeram isso. E se nessa letalidade pudesse ter tido isso aqui, não teríamos... Gente, há motivos claros para cidades menores do interior do Brasil terem poucos casos da doença. Essas cidades possuem uma densidade demográfica menor do que as cidades grandes. As pessoas de cidades de interior são mais caseiras, gostam de fazer suas refeições dentro de casa. Não costumam pegar transporte público lotado para ir ao trabalho. Ou seja, em cidades menores, o distanciamento social é natural. E o distanciamento social, com certeza, é algo que previne a disseminação da doença. Afinal, uma doença transmitida pessoa a pessoa tem sua transmissão mitigada se reduzirmos o contato entre as pessoas. Simples. Não é kit Covid, não, senador. A ciência sabe que o distanciamento social é eficaz em reduzir a transmissão, pois a ciência conhece já como a doença se transmite. A doença se transmite pessoa a pessoa, por meio de suspensão ou gotículas de saliva contendo o vírus. O vírus está no ar onde tem pessoa infectada. Logo, o distanciamento social diminui as chances da transmissão. E nem é só isso. O uso de máscaras por todos é essencial para prevenir a disseminação do vírus. Afinal, ninguém sabe quem está infectado ou não, considerando que tem alguns casos que são assintomáticos. E por isso, com o distanciamento social e todos usando máscara, a doença pode ser controlada. E temos ainda a vacinação, como medida essencial no controle de doenças virais. A vacinação já salvou muitas vidas, já erradicou doenças, mas aqui no Brasil a vacinação anda devagar. Infelizmente, anda devagar porque acreditaram na tal imunidade de rebanho. Então, eu acredito que a gente possa ter um modelo de distanciamento social, de cuidados, etc., e de tratamento. E aí, com isso, a imunidade de rebanho vai acontecer sem muitos traumas. Não, doutora, a imunidade de rebanho que vocês defendem é muito traumática. Deixar a doença correr, estimular as pessoas a se infectarem, gerou quase 500 mil mortes no Brasil. Além de termos várias pessoas afetadas pelas sequelas da doença. Essa tal imunidade de rebanho é absurda. Não existe esse fato. Não existe tratamento para a doença. E desejar que 50% da população estivesse infectada para acabar com a pandemia não é ciência nem medicina, até porque a própria medicina tem como princípio, primeiro, não fazer mal. Se a gente tem medidas para prevenir uma doença, a prática médica e as políticas públicas devem priorizar essas medidas. Mas o governo mesmo nunca se importou com a doença, nem com o grande número de mortes, nem com o luto dos brasileiros. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa, como foi a reunião do ministro? Não sou coveiro. A tal imunidade de rebanho é genocídio. A imunidade coletiva, que pode realmente diminuir o número de casos da doença, só é possível pela vacinação. Já falamos disso aqui várias vezes, mas não custa nada repetir. A imunidade individual promovida pelas vacinas gera uma imunidade coletiva quando, em uma população, muita gente se vacina. Isso porque algumas vacinas podem gerar mecanismos imunes que reduzem a transmissão do vírus, além do fato de que quando várias pessoas se vacinam, o vírus não encontra pessoas suscetíveis para continuar se replicando e provocando doença. O fato de imunidade coletiva garantida pelas vacinas é o único fato comprovado cientificamente. Nós fizemos um estudo, e ele é inédito no mundo, numa cidade do interior do estado de São Paulo chamada Serrana. Uma cidade de 45 mil habitantes, com 30 mil adultos de 18 anos ou mais. Nós vacinamos 97% dessa população com as 2 doses e acompanhamos isso no tempo. Então, nessa semana será feito o relatório final do estudo, mas eu posso já dizer ao senhor que lá o número de casos em idosos caiu 70% após a aplicação da segunda dose. E não só na população de idosos. Na cidade de Serrana, no estado de São Paulo, 95% dos habitantes acima de 18 anos foram imunizados pela Coronavac.
e os resultados foram animadores. Houveram quedas significativas de 95% em mortes, 86% de internações e 80% em casos sintomáticos de Covid-19. Além disso, quando eles haviam vacinado 75% da população, já foi observado um controle da pandemia. Além do exemplo de Serrana, temos vários países do mundo que já reduziram o número de casos da doença, devido à vacinação de grande parte da população. É simples, quanto mais gente se vacinar e quanto mais rápido a gente se vacinar, mais rapidamente vamos controlar a doença. Escuta a ciência. Todos devem se vacinar. A segurança das vacinas é inquestionável e todo médico deveria saber disso. Ela já se vacinou? Eu já tive Covid e eu não posso me vacinar porque eu tenho uma doença autoimune. A senhora não vai se vacinar? Como eu expliquei, até para esclarecer aquela questão da vacinação obrigatória aleatória, existem pessoas que não podem se vacinar, principalmente aquelas que têm vasculites, como é o meu caso, eu tenho uma síndrome de Raynaud. Doença autoimune não impede de tomar vacina. A Sociedade Brasileira de Reumatologia, inclusive, recomenda a vacinação e os planos de imunização colocaram as pessoas com doença autoimune nos grupos prioritários. Então, os pacientes que não estejam com alta imunossupressão e também aqueles que estejam com a doença controlada ou em remissão devem sim tomar a vacina. Mas não tem vacina, o presidente não priorizou a compra de vacinas. Infelizmente, o negacionismo e a pseudociência têm trazido tanta desinformação para o meio de discussão que até as ações do Ministério da Saúde foram pautadas sem base científica. Aí acreditaram em imunidade de rebanho, em kit Covid, em teoria da conspiração dos movimentos anti-vacina. E na CPI a gente vê isso escancarado. A desinformação disseminada por senadores e por profissionais que deveriam estar do lado da ciência não ajuda em nada no controle da doença. O senador Randolph adota esse procedimento e tem a menor letalidade do país. O senhor está mentindo. O senhor está mentindo. Esse dado aí é falso. Senador Randolph, como todos os dados que senador Randolph, está aqui, senador Randolph. E olha aqui, olha aqui a fonte, olha aqui a fonte, olha aqui a fonte. Está errado. É do governo do estado do Amapá. Fraudou. Não fraudou. Fraudou. Dado fraudado. Aqueles médicos. Está mentindo. Não estou mentindo. Não me chame de mentiroso. Não me chame de mentiroso. Não me chame. Não sou. Não sou. Fake aqui. Aqui não é fake news. Aqueles médicos. Aqueles médicos que o senhor quer elogiar, e se elogiou os 4 médicos, estão pé da cara com Vossa Excelência. Os 4 médicos. Os 4 médicos. Os 4 médicos que Vossa Excelência quis condecorar. Os 4 médicos que Vossa Excelência quis condecorar. Não estou mentindo. Não estou mentindo. Não estou mentindo. Aqui estão dados do governo do estado do Amapá. Aqui está o governo do estado do Amapá. Esse é o governo do estado do Amapá de Vossa Excelência, do seu estado. Do seu estado. E os 4 médicos que Vossa Excelência quer condecorar. Veja qual foi o prêmio que o Didier Raul ganhou. Não. Veja os 4 médicos. Os 4 médicos que Vossa Excelência quer condecorar. Vai perguntar para eles. Não é mentira e aqui são dados do governo do estado do Amapá. Ponto. Fraudado. Não é fraudado. Gente, para de repetir essa mentira. Tá ficando feio. A verdade é que 11 estados têm menos mortes que o Amapá. O local com menos mortes no país, até o momento, é o Maranhão. O Amapá tem a menor taxa de letalidade, ou seja, a menor proporção de mortes pelo total de pessoas infectadas. Mas atenção, eu disse atenção, isso não se deve ao kit Covid. A detecção da doença é boa por lá. O Amapá é um dos estados que mais testa. Se você amplia o número de testagem na população, você detecta melhor quem está com a doença. Isso ajuda a isolar melhor os pacientes infectados, mas não é só isso. Quando temos um alto número de positivados, mesmo que ocorram muitas mortes, o valor calculado da taxa de letalidade será menor. Por quê? Porque a taxa de letalidade se refere à proporção de quantos morrem dentre o total de positivados. Se você aumentou o total, a taxa será menor. Se você testar menos, o total de positivados será menor e a taxa sobe, porque as pessoas continuam morrendo. Escuta a ciência.
Agora, os momentos mais divertidos da CPI envolvem a fixação pela história da atriz pornô, gerente de vendas da Sujispir, que vive sendo repetida pelo senador, que também ama falar de rancho queimado. Além da fixação por atriz pornô do senador fã do DJ Raul... DJ Raul, o rei da cloroquina. Mas o fã do DJ Raul se supera. Vossa Excelência sabe o índice H, né, dos cientistas. Aqui, Dr. DJ Raul, índice H 192. McLeod, índice H 113. Dr. Zelenko, 130. Satoshi Omura, 85. Luc Montagnier, 78. Todos esses cientistas recomendam o tratamento precoce. Qual é a sua ideia sobre esse tema, doutora? Eu primeiro gostaria de perguntar ao senhor se o senhor já ouviu falar num prêmio chamado Rusty Razor, que o Dr. DJ Raul ganhou ano passado. Não. DJ Raul, o rei da cloroquina. Eu recomendaria uma checagem nesse sentido. Esse prêmio aí que ela falou é o prêmio Bisturi Enferrujado, um prêmio de deboche dado àqueles que promovem a pseudociência. É a história. Não é porque tem formação, não é porque já teve algum tipo de prestígio na carreira que o cientista é infalível. O cientista DJ Raul conduziu um estudo todo enviesado para promover o uso de hidroxicloroquina. E o próprio cientista já reconheceu o erro do estudo. Mas o nobre senador não sabe que seu grande ídolo já se retratou a respeito do estudo. Gente, não é fácil estar do lado da ciência e assistir a desinformação disseminada pelos governistas na CPI. Para terminar, vamos estabelecer pontos importantes. A ciência não tem dois lados a respeito de hidroxicloroquina. O medicamento já foi comprovado como ineficaz na Covid-19. A ciência não é feita só de médicos. Temos cientistas de diferentes áreas de formação. E os cientistas não são detentores do conhecimento científico. Ao contrário, o conhecimento científico deve ser propagado para todos. Então, um senador que se baseia em evidências científicas verdadeiras tem sim mais crédito para falar sobre vacinas do que um médico que se baseia em experiência pessoal ou em dados enviesados sem comprovação científica. Imunidade de rebanho pela doença não existe. A vacinação é a melhor forma de controle da doença, junto com o uso de máscaras e o distanciamento social. Todos devem se vacinar porque as vacinas são seguras. E, por último, parem de falar dessa história da atriz pornô, gerente de vendas da Sujispir. Escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.